Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, bem-vindos a mais um vídeo na caderneta no Mundial. Vamos falar sobre o que aconteceu nas meias finais, vamos falar sobre o jogo entre Espanha e França e também o mais recente entre Argentina e Inglaterra. Desafios esses que foram antecipados aqui no canal e que errei. Errei porque no primeiro jogo logo entre França e Espanha, onde esperava honestamente que a França fosse vencer o desafio, acabou por perder e perder com estrondo e com total mérito para a seleção espanhola. Não vou falar muito sobre esse jogo porque estava em compromissos pessoais, estava fora de casa, não consegui ver o jogo, vi apenas a partir do minuto 70, sensivelmente, e o que deu para perceber, e pelo que li, esse roteiro desde o minuto 70 até o final foi o que aconteceu durante toda a partida. Domínio completo da seleção espanhola, controlou todo o jogo da seleção francesa, em que as estrelas não apareceram, em que as estrelas tiveram muitas dificuldades para fazer frente a um conjunto muito bem definido e muito coeso como é o da seleção espanhola. Por isso teremos a Espanha na final, frente à Argentina. A Argentina-França, esse jogo sim, eu tive a oportunidade de ver, esse jogo tive a oportunidade de apreciar, estive bem composto no meu sofá, pronto para aproveitar tudo aquilo que este jogo teria para me oferecer, porque eram duas seleções que eu perspectivava que entregassem um bom jogo. Na primeira parte não foi assim tanto. A nível de golos esperados até havia a indicação de que fosse o nível de golos esperados mais baixo de todo o Mundial, e o jogo foi profundamente amarrado e profundamente agressivo, não havia muito espaço para a criação e duas seleções ainda sem querer arriscar demasiado. A segunda parte começa com outra energia, com a Argentina a criar um pouco mais próxima da baliza adversária, a criar logo as primeiras oportunidades, mas foi a Inglaterra a fazer o primeiro gol, com Anthony Gordon a finalizar e a bater Dibu Martínez. Mas este jogo, antes de chegarmos até ao gol de Anthony Gordon, começou bem antes do apito inicial. Já no relevado, mas com as duas seleções à espera de ouvir os hinos nacionais, o jogo começou aí, com a torcida argentina a entoar um cântico durante o hino inglês e o payback veio logo de seguida com os adeptos ingleses a assobiar todo o hino argentino. Como é que os jogadores lidaram com isso? Os adeptos ingleses, que foi o primeiro hino, aliás, os jogadores ingleses, que foi o primeiro hino, honestamente eles não estavam bem à espera daquele desrespeito para com o seu hino e estavam até um pouco apavorados com o que estava a acontecer. No entanto, a seleção argentina provavelmente já estava à espera do troco, e os jogadores argentinos estavam a cantar com uma paixão e parecia que queriam que a sua voz fosse ouvida em todo o estádio, com o seu hino a ser entoado pelas vozes dos intervenientes que iriam daqui a nada entrar em campo. E aquele ambiente que se gerou ali no início do jogo prolongou-se para os minutos iniciais, com entradas agressivas por parte de alguns jogadores, nomeadamente Enzo Fernandes, assim de repente sobre um jogador da seleção inglesa. E a verdade é que houve alguns sinais de que ia ser uma guerra autêntica, um campo de batalha. Um pouco como aconteceu noutras partidas entre estas duas seleções. Felizmente neste jogo não houve expulsos, mas eu sinceramente esperava que fosse acontecer. Mas o árbitro norte-americano foi tentando controlar. O primeiro cartão amarelo sai para Elliot Anderson, o centrocampista inglês, que viu o cartão amarelo após falta sobre o Messi. Quanto a mim, houve ali um pequeno erro. Parece-me a mim que seja o primeiro e único erro clamoroso da equipa de arbitragem, foi não ter mostrado um cartão amarelo a Enzo Fernandes depois de uma falta sobre Jude Bellingham, minutos antes desse amarelo mostrado a Elliot Anderson. Condicionou o meio campo, mas o centrocampista agora do Manchester City, que eu não me poupo em elogios, porque honestamente para mim é um dos melhores jogadores deste Mundial, esteve a controlar muito bem, mesmo estando condicionado com o cartão amarelo. Olhando para a equipa de Inglaterra, que chegou ao golo, marcou
e a partir do minuto 72 mudou por completo a sua face. Se marcar o golo significava mudar toda a sua estratégia, e mais do que a estratégia, a sua alma para aquele encontro, mais valia não terem feito o golo. Parece-me, quanto a mim, que a decisão de aquilo acontecer parte também da forma como a Argentina reage, da forma como a Argentina cresce, mas Tuchel tem responsabilidades, porque poderia e deveria ter ajudado a sua equipa a corresponder de outra maneira àquele desafio que se adivinhava difícil, porque a Argentina ia procurar nos instantes finais o gol do empate, pelo menos. E a verdade é que olhamos para os últimos encontros da seleção argentina e têm sido feitos grande parte dos golos na fase final da partida. Por isso, Tuchel não estaria sem aviso perante essa ameaça que parecia ser cada vez mais visível. Mudou algumas peças, quanto a mim, surpreendentes. Declan Rice saiu, quanto a mim, poderia ser um jogador que acrescentava na capacidade de preservar a bola. Também Reece James saiu, e entendo, mas o foco fundamental em garantir uma muralha sólida na sua primeira linha defensiva permitiu que a seleção inglesa perdesse total poder de saída e tentar sair do seu meio campo, que era urgente naquela fase do encontro. Era isso que o jogo pedia, era isso que Tuchel deveria ter interpretado. As alterações na frente e ataque surgem tardiamente, já depois do segundo gol da Argentina, com a entrada de Marcus Rashford, que poderia ter sido determinante com a sua entrada para a saída de Anthony Gordon, provavelmente na primeira substituição. Rashford poderia ter sido um jogador importante. É um jogador que trabalha bem a bola no seguimento de a levar para longe, para o meio campo adversário, com bola. Ivan Toney poderia ter sido ali o elemento até para puxar Harry Kane para trás, jogando como segundo ponta de lança. Harry Kane faz muito bem esse papel e poderia usar Ivan Toney para segurar a bola um pouco mais fresco perante dois centrais que já estavam amarelados, nomeadamente Lisandro e Romero. As alterações estão a ser esmiuçadas nos tabloides ingleses. Os mídia britânicos estão muito atentos àquilo que aconteceu e agora resta perceber se Tuchel terá condições ou não para continuar no comando da seleção inglesa. Depois de tantas saídas, Tuchel poderá ser novamente uma saída na seleção. Eu honestamente creio que não vai acontecer, mas Tuchel fica com a imagem debilitada depois desta derrota. Não apaga e não desmancha aquilo que fez durante este Mundial. Aliás, antes do Mundial, na própria convocatória, é preciso muita coragem para fazer o que Tuchel fez, mas já houve sinais, mesmo frente à Noruega, que evidenciavam alguma dificuldade na conexão entre os jogadores e o treinador. Tuchel tentou ser protagonista, falou até demasiado num jogo em que deveria ter puxado a moral para cima da sua equipa frente à Noruega, e Bellingham respondeu já na conferência pós-jogo, dizendo que provavelmente Tuchel não saberá o que é que significa jogar naquela temperatura contra jogadores de qualidade. E eu acho que a partir daí foi pelo menos o levantar do cobertor sobre aquilo que poderá eventualmente passar-se na cama da seleção inglesa. A Inglaterra acabaria por perder. Deu para perceber que a Argentina estava a criar. Pickford esteve em grande plano a fazer duas grandes intervenções, uma absolutamente sensacional. A relembrar que Pickford está a ser treinado por Hilário, o treinador de guarda-redes que passou pelo Chelsea, como jogador e como treinador de guarda-redes, e que passou por Portugal como guardião pelo Porto, pelo Nacional. E agora está na equipa técnica de Tuchel. Depois do golo, ao minuto 55 até ao minuto 92, que foi o lance do golo de Lautaro, ou seja, enquanto a seleção inglesa esteve em vantagem e não esteve a perder,
inclui-se, por isso, os minutos em que esteve empatada frente à Argentina, a seleção inglesa teve 12% de posse de bola, a mais baixa de todo o Mundial. Apenas o Qatar, quando jogava com 9 jogadores frente ao jogo da Suíça, se não estou em erro, foi a posse de bola mais baixa de todo o Mundial, 11%. Esteve muito próxima à seleção inglesa nesse aspecto, e estamos a falar ainda de mais de 30 minutos dessa maneira, o que é absolutamente escandaloso. A seleção inglesa, com esta derrota, já leva 7 derrotas consecutivas em campeonatos do mundo contra adversários no top 10 do ranking da FIFA. Ainda para mais, se olharmos para esta derrota da seleção inglesa, considerando que 77% das equipas que marcaram primeiro neste Mundial venceram. É realmente numa meia final perder essa vantagem da maneira que perderam, deixa claramente Tuchel numa posição bastante frágil, mas quanto a mim acho que vai continuar no comando da seleção inglesa, mas aguardemos por novidades e teremos ainda o terceiro e quarto lugar, que conta pouco, mas contará alguma coisa, ainda para mais frente ao adversário que é a seleção francesa. Do outro lado estava a seleção argentina, e por isso é que estes 77% de equipas que marcaram primeiro e acabaram por vencer no Campeonato do Mundo pode eventualmente significar pouco, porque do outro lado estava a seleção argentina, que neste Mundial já marcou 6 golos entre o minuto 76 e o final da partida, o que é absolutamente notável. A seleção argentina frente a Cabo Verde faz o gol da vitória ao minuto 111, frente ao Egito ao minuto 91, frente à Suíça ao minuto 112 e agora frente à seleção inglesa ao minuto 92. O que significa que a Argentina, em jogos a eliminar, nunca esteve a vencer ao minuto 90. Marcou sempre para lá do minuto 90. O que revela um pouco também o espírito da seleção argentina e aquilo que vai vivendo. Parece que não gosta de tarefas fáceis e opta pelo caminho mais complicado e sinuoso, e aventura-se e dá-se ao luxo até de se aventurar neste tipo de percursos. Claro que não é sua intenção. A Argentina quer decidir naturalmente os jogos, mas dá para perceber que a Argentina sente-se muito confortável em momentos em que esteja atrás no marcador e que tenha que dar a volta. É aí que o espírito argentino se inflama, empurrados por um 12º jogador, que são as bancadas de qualquer estádio onde a Argentina marque presença, e depois com um jogador que acrescenta outro gabarito a esta seleção argentina. Não podemos colocar de parte a seleção argentina, que pode eventualmente queixar-se de falta de opções, ainda que discutível. Tem Nico Paz, por exemplo, pouco utilizado, mas é um jogador de grande qualidade, e outros. Mas Scaloni parece optar constantemente por jogadores da sua confiança para os momentos finais da partida, e como deu para perceber também com os resultados que disse há pouco, parece que utiliza sempre os jogadores que acrescentem algo na esfera do emocional. Jogadores que acrescentem poderio físico, que tenham capacidade de lutar pela bola e trabalhar no meio campo adversário, sair rapidamente, ser pragmáticos, e por isso opta depois por alguns jogadores, seja Molina, seja Montiel, seja De Paul, seja McAllister, vai variando sempre com Romero. São jogadores que têm claramente essa identidade, mas há sempre um que acaba por destoar de todos os jogadores da sua equipa e de todos os jogadores que se apresentem dentro de um relevado neste Campeonato do Mundo e noutros. Falo, claro, de Lionel Messi. Para mim, Messi até fez um dos piores jogos neste Mundial frente à Inglaterra. E quando digo que fez um dos piores, parece que ele fez um mau jogo, mas não é verdade. Notei-o
um pouco nervoso na primeira parte, com algumas perdas de bola. Perdas de bola quando tentava driblar, inclusivamente. Até tropeçou 1-2 vezes. Há um registro de 67% de acerto nos passes nesta primeira parte. O que não é normal falar de um mau passe de Lionel Messi, mas no momento em que a Argentina precisou de Lionel Messi, ele apareceu. Cresceu no jogo, encostou-se mais ao corredor direito e foi aí onde ele se sentiu extremamente confortável. Dessa maneira, o Messi chegou a novos registros absolutamente brutais. Falamos de, nos últimos 11 jogos para campeonatos do mundo, desde 2022, ele marcou ou assistiu. Há 11 jogos que isso acontece. Neste momento tem 33 contribuições para golo em 33 jogos de mundiais, 21 golos, 12 assistências. Está neste momento, nesta edição, como o melhor marcador e o segundo melhor assistente, apenas atrás de Olise e no mesmo nível, a nível de golos marcados, com Kylian Mbappé, o que significa que ainda poderão haver alterações nesta tabela, tanto para um lado como para o outro. A nível de chances criadas nos últimos 60 anos, e só temos dados a partir de 1966, e por isso é que há esta referência, mas provavelmente Messi esteja em todas as edições de campeonatos do mundo nesta liderança, como o jogador com mais chances criadas em todos os mundiais. Para além disso, também é um dos jogadores que neste encontro conseguiu bater um recorde que já tinha um próprio recorde, 9 dribles bem sucedidos, 12 duelos ganhos, luta pela bola, algo que tinha acontecido quando ele tinha 27 anos em 2014, e foi também o jogo em que ele mais correu, 8 km e 348 metros. Num Mundial em que Lionel Messi está no fundo da tabela dos jogadores que mais corre, está no fundo da tabela, por isso passa grande parte da partida a andar, cerca de 63% do jogo, na média, passa a andar, e com estes registros absolutamente fenomenais, torna ainda mais, faltam-me adjetivos, mas mais surpreendente, mais brilhante até, a sua prestação neste Mundial. Igual a também Cafu, considerando que ele vai entrar no próximo jogo, na final, e a partir daí vai jogar, a não ser que tenha algum tipo de lesão, mas vai igualar Cafu como o único jogador. Os únicos jogadores serão Cafu e Messi, com mais finais jogadas. São 3. Cafu conseguiu isso em 94, 98 e 2002, e Messi conseguirá agora em 2026 a sua terceira final em campeonatos do mundo. Eu durante o dia de hoje fiquei a pensar, aliás, no texto que escrevi ontem sobre Lionel Messi, eu estava a acrescentar adjetivos: gênio, sobrenatural, extraterrestre, fora deste mundo, etc. Mas nada bate exatamente com aquilo que eu quero expressar sobre Lionel Messi. E eu acho que é isso mesmo que chega à conclusão. Não tenho adjetivos para Lionel Messi. Ele vai, a cada jogo que passa, vai mostrando que é o melhor de todos os tempos. E não tem que provar muito mais. Lionel Messi chega aos 39 anos, numa altura em que grande parte das estrelas do futebol mundial está fora do futebol, ou porque se reformam antes, ou porque não chegam aos mundiais na idade em que estão a competir nessa fase, com essa idade. Mas Lionel Messi está com 39 anos, a bater recordes, a lutar frente a estatísticas de golos marcados e assistências com a nova garotada que está a surgir. Não há palavras para Lionel Messi. E mesmo que ele não estivesse a fazer, mesmo que ele não marcasse tantos golos, mesmo que ele perca a final, dá para perceber e para concordar que Lionel Messi é um jogador à parte. A forma como toca na bola, os detalhes em cada jogada, a forma como interpreta o jogo, a forma como lida com a partida, a forma como a equipa trabalha para ele.
Os jogadores emocionam-se, os colegas de equipa emocionam-se a falar de Messi. Eles dão a vida pelo Messi. Dão a vida pelo seu povo e dão a vida por o campeonato. A Argentina, se vencer, faz uma sequência de bicampeonatos, ou seja, vencendo a edição anterior e agora esta. Algo que aconteceu, creio eu, por 3 vezes apenas. Por 2 vezes, esta poderá ser a terceira. Mas a Argentina continua a trabalhar para ser uma seleção a escrever história. E é isso que nós estamos a presenciar. Estamos a presenciar história do futebol mundial e daqui a 40, 50 anos estaremos a falar deste Mundial e principalmente de Lionel Messi. Teremos o terceiro e quarto entre entre França e Inglaterra, um ótimo jogo para assistir. Espero que os índices competitivos estejam, não diria no máximo, que é quase impossível, mas que estejam num bom caminho, porque poderá ser uma partida extremamente interessante e poderia muito bem ser uma final. Por isso espero que assim seja. Estarei certamente a assistir a este encontro e depois teremos a final entre Espanha e Argentina. Um duelo que decorrerá no domingo e a antevisão será feita a seu tempo. Falar sobre esse encontro, as previsões, quem é que poderá brilhar ou não, mas sem sombra de dúvidas que poderá ser daquelas finais que nunca mais esqueceremos, assim como foi, por exemplo, a Argentina-França, com muitos golos, com muito futebol atrativo, e eu acho que a Espanha é um bom adversário para a Argentina. Se fosse frente à França seria, acredito eu, bem mais difícil. Deixar só a pequena nota que Cabo Verde é a única seleção a travar a Espanha neste Mundial e também foi a única seleção que conseguiu empatar frente à seleção da Argentina. Okay? Depois acabaria por perder, mas no minuto 90 é a única seleção que não perdeu, até ao minuto 90, é a única seleção que não perdeu frente às duas seleções que estão na final, o que eleva ainda mais a campanha histórica da seleção cabo-verdiana. Com pena, fico de Bellingham, de Harry Kane, o próprio Spence, Pickford, Elliot Anderson, que faz para mim um Mundial absolutamente fantástico, Anthony Gordon, sempre humilde e muito capaz. Fico com pena da Inglaterra, gritava-se It's coming home, mas é hora de refletir sobre esse cântico que não está a dar certo. Fico com saudades, sim, do Wonderwall no final dos encontros. Espero que seja feito nesse jogo dos terceiros e quartos de final com a vitória da seleção inglesa. Veremos. Está bem? Quanto ao final, faremos um novo vídeo. Espero lançá-lo no sábado ou no domingo. Voltamos-nos a ver aqui. Quanto a vocês, agradecer-vos. Sigam o canal, deixem o vosso like e um beijo no seu coração.